Bom dia, galera! Então, nós vamos iniciar mais uma revisão. Capítulo 1, conceitos. Estado, nação, território, governo e país. Então, é fundamental saber o conceito dessas 5 palavrinhas, certo? Sendo que a palavra Estado, ela é um pouco peculiar. Por quê? Porque se nós escrevemos com letra maiúscula ou letra minúscula, ela vai mudar totalmente o sentido dessa palavra, tá? Então, cuidem com isso. Duas palavrinhas também que não traz no título, mas que está dentro da apostila, no conteúdo, é a diferença entre limites e fronteiras. Então, vale a pena voltar nesse tema para recapitular e ver bem o que é, tá certo? Capítulo 2. Um mundo de diferenças, regionalização. Então, primeiramente, a gente vai partir do título. O que significa essa palavra regionalizar? Regionalizar é o mesmo que dividir, certo? Dividir em temas diversos, tá? Por que se faz isso? Para o melhor entendimento. É muito mais fácil nós entendermos algo em pequenas partes que pegar o todo. Então, nós vamos começar pelos fatos históricos. É uma visão eurocêntrica. Ele vai trazer 3 nomenclaturas que já conhecemos. Então, Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. Lembrando que a Antártida não está incluída, tá? Porque ele vai buscar os continentes habitáveis. Depois, nível de desenvolvimento. Ele vai fazer uma separação em desenvolvimento e subdesenvolvimento. Então, o que temos que saber mais desse tema? Obviamente, o significado, né, de cada um dos termos e saber também os países que fazem parte de um grupo e de outro. Uma outra divisão que ele traz são os países centrais ou ricos e periféricos ou pobres. Então, sabemos que os centrais, infelizmente, são a minoria e os periféricos, a maioria. Uma outra que ele traz para a gente é primeiro, segundo e terceiro mundo, tá? Então, saber bem quais são os países que se encaixam em cada um deles. Então, no primeiro mundo, os países desenvolvidos capitalistas, no segundo, os socialistas e no terceiro, os capitalistas, só que menos desenvolvidos. Outra divisão, norte e sul, sendo que essa divisão ele vai fazer o quê? Os países do norte, os desenvolvidos, e os do sul, os subdesenvolvidos. Com exceção dos países da Oceania. A partir de 1950, novas propostas começaram a ser questionadas, né? Por exemplo, nos países subdesenvolvidos, como colocar todos eles da mesma maneira? Não teria como. Por quê? Porque alguns estão melhorando, estão querendo sair desse nivelamento de subdesenvolvimento. Então, ele traz uma nova nomenclatura, que são os países emergentes e os países semiperiféricos. Lembrando, os emergentes são países que vêm melhorando economicamente nos últimos anos. Mas a população ainda não tem um padrão de vida satisfatório nesses países. E que países são esses? Os BRICS. Lembra que falamos em sala? Cada letrinha inicial de um país. E que características esses países trazem? Então, é uma economia em crescimento, como foi citado antes, uma mão de obra barata, principalmente a qualificada, a produção e exportação está muito considerável e também o investimento na infraestrutura. Isso é fundamental. Esses países eles se encontram anualmente, então, cada ano em um país diferente, para não ficar sempre no mesmo, e vão estudar propostas para melhorar cada vez mais a economia de todos. Capítulo 3, desenvolvimento e subdesenvolvimento. Então, ele volta um pouquinho no capítulo 2, saber bem a diferença de um país para o outro, de um grupo para o outro, tá certo? E ele vai citar novamente, como ele entrou no tema, os países emergentes. Sem esquecer, né, que a gente tem a sigla que foi mencionada, BRICS. Joia? Capítulo 4, desigualdades econômicas e sociais. Então, nesse capítulo, ele vai trazer 3 indicadores fundamentais para poder analisar essa questão da desigualdade, tá? Então, ele traz os indicadores econômicos, de saúde e educação. Vamos começar pelos econômicos, então. O primeiro indicador que ele traz é o PIB, Produto Interno Bruto. Depois, a renda per capita, ou PIB per capita, né? A renda por cabeça. E também a distribuição de renda. Ele traz esses indicadores para a gente ver que, infelizmente, existe essa desigualdade.
Essa desigualdade encontrada, tá? Nós vamos ver principalmente na América Latina, na África e no continente asiático. São esses três locais onde tem a maior desigualdade existente no globo. O atraso tecnológico, ele conta muito. Por quê? Porque um país subdesenvolvido, o produto dele não vai ter a mesma qualidade final que um desenvolvido. Não podemos esquecer dos setores da economia, que agora acrescentamos um outro. Temos o primário, o secundário, o terciário e o quaternário. Então, ver bem onde cada produto, cada ação vai entrar nos setores da economia. Desigualdade social, ele também traz para a gente, né, a má distribuição de bens e de serviços. Ele vai trazer como indicador o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai indicar os aspectos econômicos de um local, de um país, e vai focar principalmente fatores como educação, saúde e a renda da população. Indicadores de saúde. Aqui ele vai puxar para dois caminhos, a mortalidade infantil e a expectativa de vida. Então, é fundamental esses dois indicadores para podermos saber como está a saúde da população. Os problemas encontrados, a fome e a subnutrição. Nos indicadores de educação, ele vai trazer dois pontos principais, o analfabetismo e as taxas de matrícula. Então, saber diferenciar bem esses dois, sem esquecer que a educação é um direito de todos. Por isso, estamos aqui se virando nos 30 para vocês. Então, o que ele vai trazer para a pessoa? Melhores condições de emprego e de renda. O IPM é um novo indicador e mais eficaz. Quanto maior o IPM, maior o nível de pobreza. Lembre desse pequeno detalhe. Capítulo 5. Dinâmica demográfica mundial. Novamente, ele vai estar trazendo conceitos para a gente, mas conceitos esses que já vimos em algum momento na geografia. Ele começa com a população absoluta, então o número de pessoas daquela localidade. Depois ele passa para a densidade demográfica, então número de habitantes por quilômetros quadrados, ou população relativa, também pode ser dito. Superpovoamento e superpopulação, então quando um local é populoso e quando o local é povoado, essa diferença, saber bem. O crescimento vegetativo, que é a diferença entre a natalidade e a mortalidade. Então, saber se aquele local está aumentando ou diminuindo, né? Se ele for negativo, aquele local está morrendo mais gente do que nascendo. Ele traz também alguns conceitos a mais para a gente estar relembrando. Então, taxa de natalidade, de novo, o que é mortalidade, mortalidade infantil, taxa de fecundidade, expectativa de vida, que já falamos em outro capítulo. Depois ele fala sobre as fases da transição demográfica, tá? Então, são 4 fases. Na primeira, a taxa de natalidade e mortalidade são elevadas, certo? E o desenvolvimento social e econômico, eles caem, tá? Eles são baixos. O que esses locais vão trazer? Problemas com epidemia, quem sabe, falta de vacina, ou seja, o básico para a população, infelizmente, não vai ter, vai ser precário. Isso geralmente acontece em países subdesenvolvidos. Na segunda fase, ele traz uma nomenclatura nova, chamada explosão demográfica. É onde a população cresce num período curto de tempo. Então, aqui existe uma elevada natalidade, mas a mortalidade infantil ela cai. As pessoas fazem uma migração para as zonas urbanas, então o êxodo rural. Com o êxodo rural, elas têm mais acesso a informações. Na terceira fase, existe mais população urbana, então mais êxodo rural, tá? Existe uma queda na natalidade e na mortalidade, porque a população começa a se planejar mais. A mulher se envolve mais no mercado de trabalho, então as famílias elas se planejam mais. E a última fase vai ter uma estabilidade na natalidade, tá? A expectativa de vida ela aumenta e a mortalidade infantil ela cai, devido a todo esse acesso que a população vem tendo. Chega ao ponto de muitos locais o governo ter que ajudar de alguma forma com subsídio para que as pessoas tenham mais filhos, né? Para que a população aumente. Mas lembrando que isso são poucos os lugares que fazem isso, né? Também eles usam isso num período de tempo, não é sempre, né? Quando a população começa a crescer, eles já dão uma freada. Passamos para a pirâmide etária. Pirâmide etária, o que é? É um gráfico que classifica a população segundo a idade, né? Ela vai fazer uma divisão do sexo, então homem e mulher. A pirâmide ela é dividida em 3 partes. A base, que são as crianças e os jovens, que vai de 0 a 19 anos. A parte central, que seria o corpo da pirâmide, tá?
dos adultos de 20 a 59 anos, e o topo dela, que seria chamado o ápice da pirâmide, para os idosos, mais de 60 anos. Essa é a nossa revisão, espero que eu tenha ajudado vocês, e até a próxima!